sou o João. Oi, eu sou a Luana. E estas são as 5 melhores, piores resenhas de amar verbo intransitivo. Meus gatos. Odiaram, não gostam do Mário de Andrade. Essa foi a primeira resenha. Quando eu falo, eu entro em reunião no trabalho, começo a gravar, os gatos vêm imediatamente. Já falei isso aqui, né? Se eu tô falando, claramente eu tô falando com eles, né? E aí os dois vieram ao mesmo tempo tentar ocupar o mesmo espaço, não deu certo. Mas eu senti que eles não gostam muito do Mário de Andrade. Temos aqui, são gatos parnasianos, eles não gostam do modernismo, eles são conservadores na forma, entendi. E qual que é a quarta resenha? Porque essa claramente foi o 5º lugar. Essa valeu, né? João não conhece aqui, não viu as resenhas. Não vi as resenhas, mas li o livro. Não fez mais que tua obrigação! Agora uma ambulância, hoje o dia tá animado, ó. E a gente tá gravando cedo hoje, gente. Cedo? Não era pra estar essa loucura, né? Que horas pra ficar doente, né, João? Mas vamos lá. Bom, vamos ao que interessa. 5ª resenha. Essa é a mais longa, tá? Confesso que a leitura foi bem difícil e entediante. A cada momento eu torcia para que acabasse logo. Só que eu lia e lia e lia e parecia que nunca ia ter fim. A escrita do Mário é bem densa e complicada. Ele mistura muitas gírias e expressões da época. Eu não achei uma resenha tão ruim, não. Eu concordo, acho que com grande parte dela. Só acho. É um livro curto, né? Não é um livro que a gente fica torcendo pra acabar logo. Porque você sabe que ele vai acabar logo. Ele é curto. Eu ia falar isso. Essa questão do torcer pra acabar. Você sabe o tamanho do livro, né? Como funciona essa torcida? Nossa, espero que acabe na metade e que o resto sejam folhas em branco. Tomara que tenham se enganado na numeração. Tomara que venha um estudo de obra longuíssimo aqui no final, que seja um conto. Não mentiu. Concordo em vários pontos levantados aí pela resenha. Inclusive a questão da escrita, a gente podemos comentar depois, mas apesar de ser um livro curto, é um livro denso, né? O Mário tem uma escrita, principalmente nesse livro, eu li pouco Mário de Andrade, depois a gente vai comentar, mas ele tem uma escrita muito intelectual, ele faz muita referência, então tem hora que dá uma pesada mesmo, entendo, apesar de ser um livro curto, ele dá umas agarradinhas, mas, enfim, não acho que é esse sofrimento todo, não vai ler Borges pra você ver o que é. Eu lia e lia e lia. E nada aconteceu. Eu não conseguiria expressar o quão nem aí eu estou. 4ª resenha. É um livro complicado. Li por causa de uma prova. Nunca leria por espontânea vontade. Até porque nem saberia da existência desse livro. Nossa. A história é interessante, mas para mim ficou um pouco chatinha depois de um tempo. Alguns assuntos um tanto estranhos. Nesse final, acho que tem uma certa razão aí, concordamos. É um assunto um tanto estranho? Eu não sei se é um assunto um tanto estranho, mas é um assunto... É uma abordagem muito específica de um assunto, eu diria dessa forma. Sim. Depois a gente entra, mas só queria deixar o gancho que tem relação com luxúria, né? É decorar também frade de pedra. 3ª resenha. Li enquanto estava no ensino médio e me fez perder o gosto pela literatura brasileira. Pedante, imoral e dispensável. Dispensável. É melhor ler ficção científica. Para de ser doida! Você sabe que eu tenho pavor desse discurso? Eu queria fazer um pequeno desabafo aqui. Depois a gente pode, não vou me alongar muito não, depois a gente pode trazer em outro episódio esse tema pra gente se alongar mais. Mas não sei também se é porque eu sou professor, né? Esse discurso de fiquei traumatizado, nunca mais li. Ai, gente, que mentira. Para. Ninguém fica traumatizado lendo um livro ruim. Gente, para com isso, tá? Ah, eu não leio porque eu li um livro ruim na escola. Mentira. É por outros motivos, tá? Porque ninguém para de ir no cinema porque viu um filme ruim. Ninguém para de ouvir música porque ouviu uma música ruim. Você lê um livro ruim que você não gostou, tudo bem. Vai ler outro. Não, ai, para, bicha, de mentir. Ai, eu não leio porque na escola o meu professor... Mentira, mentirosa.
sabe? Eu tenho vontade de, quando alguém fala assim, eu tenho vontade de enfiar o dedo na cara e falar, mentirosa, sua mentirosa. Para de mentir, mentirosa. Ninguém acredita nisso. Que inferno, sabe? Vai pôr a culpa no pobre do professor, no pobre da escola. E que drama, né? Não, eu li um livro que eu não gostei, um livro de 80 páginas que eu não gostei, e aí eu queria me atirar do prédio. Hoje eu vejo livraria, eu tenho convulsões na rua, eu nunca mais consegui abrir. Ai, gente. Aí, hoje... Rafa, me ajuda aqui. Tá difícil. Hoje as gatas da Luana... O Mimo tá perseguindo a Lola muito. Leva a Lola pro quarto, por favor. Qualquer um dos dois, desde que você separe os dois. Aqui, o causador de toda Que a bonitinho. discórdia. Isso é um gato demoníaco, gente. Fofa a carinha dele. É, você mesmo. Ah, que fofura. Como se diz em alemão, eine grosse E Confusion. você terceiriza a responsabilidade, né? Parece que a escola é obrigada a te dar o gosto pela Por leitura. conta de um livro, sabe, assim, tá... E até isso, né, assim, gente, tá tudo bem, né? Nenhuma pessoa que é leitor gosta de todos os livros que ela lê. Faz parte você ler um livro e falar, nossa, eu odiei esse livro, que livro horroroso, não é pra mim, não gosto. Então não, gente, ninguém fica traumatizado, tá? Podem discordar aí quanto for, mas eu tenho uma opinião muito impopular sobre esse assunto. Quando fala assim, a escola me traumatizou. Não. Mi. Ai, porque a escola... Não, Eu e o João lemos Tudo é Rio e continuamos aqui, lendo normalmente. continuamos. E nem foi a escola que nos obrigou. Foi a Luana, e eu nem rompi a amizade com Fui ela. eu. Quando ela me Fui obrigou a ler. Eu não fico falando, nossa, eu tô traumatizado. Eu fiquei 3 meses sem ler. Eu obriguei o João pelo bem deste podcast e eu tava certa, porque o episódio ficou ótimo. É um argumento sonso também, né? De falar, eu fiquei traumatizado, odiei literatura brasileira por conta de um livro. A literatura brasileira é feita por um livro, por um autor. Sabe? Olha, não. E sempre lembrando, literatura não é aula de recreio. Já começa por aí. É que eu acho que as pessoas dão esse peso, né? Tem que ser prazeroso. Não, gente, é matéria de escola. Eu também acho. A própria escola, né? A escola tem que ser divertida. Tem mesmo? Será que tem? Sabe, eu tenho opiniões muito impopulares. Depois a gente pode conversar a respeito. Em outras oportunidades, não vou me alongar aqui hoje. Disse ele depois de 10 minutos de desabafo. Para com isso, por favor. O que você tem a ver com o Mário? Tem muita coisa a ver com o Mário, porque o Mário também era um educador. E ele é um autor desses incontornáveis na sala de aula. Incontornáveis. Vamos falar sobre isso. Você sabe que eu nunca pedi? Eu nunca indiquei um livro do Mário? Tô pensando aqui. Mas, obviamente, eu falo sobre ele, a gente lê trechos, a gente faz... Eu leio muito poemas do Mário, mas indicar eu leio trechos do Macunaíma, mas eu acho que eu nunca indiquei um livro. Vou traumatizar os meus alunos, quem sabe ano que vem. Eu sou apaixonada por Mário. Tem uma miniatura do Mário na minha estante. Eu gosto muito desse autor. Eu gosto muito dele também, como figura. A gente ainda não tinha falado dele, eu acho. Não tinha Né? falado. Olha aí. Pra não traumatizar os nossos ouvintes. Pra não traumatizar. Mas agora, gente, é isso. Vamos ser traumatizados juntos. Todos deem as mãos. Vamos nessa. Segunda resenha, João. Realmente, o texto tem idas e vindas. E por esse motivo, requer um leitor menos ortodoxo. Acho que o Mário ficaria felicíssimo com essa resenha. Porque acho que era tudo que ele queria, um leitor menos ortodoxo, mas usar essa palavra, assim, parabéns pro resenhista. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Vamos lá. 1. Resenha. A história é chata, o Carlos é uma criança insuportável, a Elsa é preconceituosa, com complexo de superioridade, os pais dele são ridículos por terem uma ideia dessas e a escrita dá sono de tão confusa. Ele adorou. Eu concordo com tudo do enredo, é isso mesmo. É pra problematizar os personagens, o enredo. Só não acho que a escrita é chata, mas ele tem razão na história. Só que é o clássico de achar que o também é comum, acho que é mais comum em jovens, quando você está começando a desenvolver o hábito da leitura, de achar que os personagens não podem ser chatos, né?
De achar que você só vai gostar do livro se você tiver o herói para você torcer por ele, se for uma história de amor. Quando é um livro que vai criticar algum comportamento humano, aí você... Ah, mas eu não gostei porque ninguém presta no livro. Sim, a crítica é essa, meu anjo, né? Você entendeu. É isso mesmo. Quem que é o herói, João, de amar verbo intransitivo? E é o leitor. Para chegar ao fim. Mesmo torcendo para que o livro acabe. E tem uma correção também. Eu não acho que o Carlos é uma criança. Ele é um adolescente, quase um jovem adulto, né? Mas também é um ponto de problematização de uma história pouco usual, pouco comum e que esbarra em questões aí problemáticas. Porque, por mais que ele seja mais velho, ele ainda é menor de idade, né? Ele ainda é menor de idade, exatamente. Então, estamos aqui falando de uma relação entre uma mulher de cerca de 35 anos com uma criança, né? Ou pelo menos um adolescente. Uma balzaquiana. Exatamente. Mas vamos falar sobre isso mais para frente também. Vamos falar. Só para dar uma introdução, vocês já devem ter percebido, mas vamos falar de Amar Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, de 1927. E este episódio faz parte do nosso episódio especial sobre a luxúria. É o nosso livro em comum. Qual edição que você leu, João? Porque eu não lembro. Eu acho que a edição que eu li foi da Novo Século, mas faz muitos anos que eu li, gente. Eu li, gente, eu não consigo identificar. Olha que loucura. Porque eu até tinha comentado já com vocês. Peraí, deixa eu ver. Não vou ter a editora aqui. Eu li naquele projeto que eu já tinha comentado, dos Sombriossos, que eu li, o livro, que eu li para trabalho, aí não fiquei traumatizado. Que eu estava fazendo a revisão vou simplificar, tá? Mas eu peguei um freela e aí eu estava revisando algumas questões de conferências de leitura sobre determinados livros. Só que a gente tem acesso a esses livros via como se fosse e-book, mas não é exatamente e-book, é uma plataforma específica. E aí alguns livros já começa direto no livro, não tem a editora, sabe? Tô dando uma fuçada aqui na Amazon, tem muitas edições. Pela Nova Fronteira, eu sei que o Mário ficou muito tempo na Nova Fronteira. Eu acho que o Mário tem domínio público agora, não tá? Ou não? Sim. Tô falando bobeira. Então acho que tem várias edições. Sei que tem várias edições. A gente vê a obra do Mário em edições assim de banca de revista, às vezes, né? Dessas edições mais... Eu ia falar mais menorzinhas, olha só. Mas dessas edições menores... É uma obra muito tranquila, né? E como está em domínio público, tem muita editora. Eu acho que eu li da Novo Século, mas é isso que o João falou. Tem várias edições, inclusive da Antofágica, no projeto deles de publicar livros clássicos, né, de literatura brasileira, já tem o Amar Verbo Intransitivo também. Então, bem tranquilo de encontrar. E é uma novela, né? É um livro curto, assim. Na edição digital que eu li, ele tinha aqui 70 e poucas páginas, então ele é bem tranquilo. E ele tem um subtítulo, né? Idílio. Que é o Idílio. Vamos falar disso também depois. Mas só para contextualizar, é o primeiro livro do Mário de Andrade. Acho que a gente vai falar mais sobre o autor mais para frente, mas que é um autor muito consciente, um intelectual, e que tem um projeto muito consistente de literatura. Esse primeiro livro já faz parte desse projeto, mas acho que depois a gente fala mais sobre o modernismo e onde que o Mário se encontra aqui, né? A gente está aqui no auge do modernismo, né, 1927, então pouco tempo depois da Semana de Arte Moderna, de 22. A gente pode até depois fazer um episódio sobre o modernismo. Naquele projeto a gente fez um episódio sobre o naturalismo. Quem sabe o modernismo não é o próximo, né? Estilo literário. Eu gosto muito. Eu gosto também. Principalmente dessa fase, a primeira fase, a fase heróica. Fase áurea do modernismo. Que inclusive a gente pode até deixar para conversar no episódio de modernismo, mas que hoje já se defende que é isso que é o modernismo mesmo, que o que veio depois é outra coisa, né? Que aí a gente já começa a chamar de geração de 30, geração de 45. Antigamente a gente, tô falando isso, pensa, hoje eu tô muito professor, gente, tô com a skin professor, porque quando a gente dá aula a gente já separa, né? Antigamente a gente falava primeira geração, segunda geração, terceira geração do modernismo. Hoje em dia a gente já costuma separar, falar modernismo,
geração de 30, geração de 45. Então o modernismo ficou ali no colo dos Andrade, né? Do Mário, do Oswald e do Bandeira, da Pagu. Esse é o problema da gente falar de modernismo, porque a gente vai ter que falar do Oswald, né? Que, inclusive, já vi pessoas falando mal do Mário porque ele era amigo do Oswald. Gente, menos. Às vezes a gente precisa ser amigo das pessoas e eles brigam, tá? Em algum momento eles brigam, rompem a relação. Nem sempre pelos motivos certos, é verdade. Acho que é uma geração muito complexa. O Mário de Andrade mesmo é um personagem muito complexo também. Acho menos cancelável do que o Oswald. Eu tomei birra do Oswald, gente, depois que eu li a biografia da Pagu. Nossa, isso é muito difícil pra mim agora. O Mário, ele era o cérebro ali do modernismo, né? Ele é a máquina propulsora, é o grande intelectual do modernismo. Eu admiro muito o Mário como pessoa muito consciente do próprio país, né? O Mário, além da literatura, ele tem muita obra sobre estudos musicais, sobre cultura brasileira, ele tem um trabalho muito interessante de resgate do folclore, e mais do que desse resgate, de registro mesmo, né? De registrar manifestações culturais do interior do Brasil, de tentar fazer uma ponte, assim, sair da cidade, principalmente sair de São Paulo. Acho que é um personagem muito consciente assim, a respeito dessa valorização cultural e da necessidade ainda de você ampliar as representações brasileiras. A gente pode falar sobre isso também. Uma das resenhas comenta sobre a presença de gírias, né? E de quanto que isso realmente fazia parte da proposta literária do Mário, de você usar variações linguísticas, de você propor novas formas. É um autor muito experimental. Inclusive, eu acho curioso, porque no livro ele usa essas gírias, mas ele usa gírias de vários lugares. A história é super bem localizada em São Paulo, mas ele pega expressões populares de outros estados também. Ele mistura, né, essas expressões. A internet caiu aqui, né, João? Clássico. Clássico, problemas. Agora, só um parênteses, estou com um computador novo. Este momento chegou. Olha aí, gente. Aparentemente, ele sozinho não vai resolver todos os problemas tecnológicos, mas pelo menos a gente já sabe que não é um problema de máquina agora. Não, mas foi pontual. Certeza que isso não vai acontecer. O inferno astral do João acabou, agora vai tudo dar certo. Amém. Só espero que a gente não tenha perdido tudo que a gente gravou já, né? É sempre um medo que nos acompanha. Sim. Nunca aconteceu, né? Já perdemos? Não, mas não joga assim pro universo, senão ele acha que ele encara como um desafio. É, como um desafio. O da Anne Erdős a gente deveria ter regravado, né? Tem um problema de áudio, né? A gente não chegou a perder, mas Virgem Santa. Só que não tinha condições, gente. A gente estava numa semana infernal, assim. Caótica. E hoje, só porque eu ia estrear aqui minha linda câmera mais potente, tá um tempo nublado, escuro. Eu até acendi a luz aqui para tentar melhorar, mas é isso. Vamos falar do livro? Vamos, a gente estava falando só do Mário. Eu só queria complementar a sua fala. Você falou que ele foi um grande intelectual, né? Inclusive, não só na literatura, mas também falando sobre música. A primeira formação dele é como musicista. Uhum. E um outro ponto é que ele é realmente uma pessoa, uma figura muito preocupada com também a disseminação, a preservação cultural e artística brasileira. Ele é considerado por muitos como o primeiro secretário de cultura do Brasil. Olha que chique. Diz, inclusive, que a carreira literária dele acaba ficando em segundo plano nesse momento, porque ele vai escrever, vai participar de vários projetos. Então ele é uma figura muito importante na nossa história cultural, digamos assim. Para além da literatura, né? Mas a gente está pulando etapas aqui. Vamos falar uma sinopse do livro. Depois a gente volta aqui para falar do Mário, que ele é uma figura muito interessante, então dá vontade de já puxar. A gente pode, depois no episódio, eu acho que o Mário a gente vai acabar voltando a falar dele quando a gente for falar de modernismo, porque não tem como falar de modernismo sem falar dos Andrade no Brasil, né? Mas até tem, né? Mas vai ficar, vai soar incompleto, né? Digamos assim. Porque ele é ainda mais o Mário, que é a grande mente por trás aí do modernismo. Mário de Andrade e Oswald de Andrade, que não são irmãos. Não são, nem parentes. Aparentemente não é um sobrenome tão exótico, né?
Vinham, inclusive, de classes sociais distintas, não eram parentes mesmo. Eu não sabia que eles eram de classes sociais distintas. O Oswald era muito rico, né, João? Ah, é. Mas o Mário também não é pobre não era, Mas era né? uma classe média, vai. Precisou trabalhar para se sustentar. O Oswald, O Oswald podia passear. exatamente. Mas vamos lá, gente. Amar verbo intransitivo, você quer fazer a sinopse, João? Quer que eu faça? Posso tentar fazer. Tô só abrindo aqui de novo. João teve problemas com o maquinário, gente, com a tecnologia. Novo, né? Computador novo, gente. Pra mim, não tô acostumado, assim, a dar um comando e ele já abrir. Fica até um pouco tonto, né? Nossa, que rapidez! Mas vamos lá. É um livro... a sinopse é relativamente curta, né? E assim, a gente vai ter... Não chega a ser um spoiler, porque desde o começo a gente sabe disso. Mas basicamente a gente começa o livro com um figurão, um patriarca de uma família tradicional paulista. O próprio narrador vai usar... É um livro narrado em terceira pessoa, mas é um narrador muito curioso. O narrador ele vai usar essa expressão várias vezes, que é uma família tradicional de São Paulo, tem um peso. Eles moram em Higienópolis, né? Então, assim, que estamos falando de castas de São Paulo. Família Souza Costa. Família Souza Costa. E a cena inicial é o pai contratando os serviços não sei se dá para chamá-la de protagonista, acho que sim, né? Da Elga, que é uma alemã, uma imigrante alemã. A Lu já tinha comentado que ela tem seus 30 e poucos anos, 30 e tantos, e ele faz uma cena ali, como se fosse um cortiço, uma pensão, não é um cortiço, é uma pensão, e ele fechando o negócio com ela, e ela falando assim, mas você tem que deixar claro para sua esposa que ela está de acordo com esse serviço. E na sequência a gente acompanha a chegada da Elga à casa do Souza Costa, e ela supostamente foi contratada para ser uma governanta / uma professora para os filhos desse casal. Ela vai ensinar piano, outros instrumentos musicais e alemão. Ela vai ensinar os filhos, são 3 filhos, né, na família. Tem o Carlos, que é o adolescente, o mais velho, e tem 2 meninas pequenas, menores. E ela supostamente, volto a dizer, vai ensinar formações artísticas e culturais, mas também vai ficar ali funcionando como uma espécie de governanta dessa casa. E ela vai morar, então, com essa família durante um tempo. Mas logo no começo a gente já sabe, não é uma reviravolta nem nada, que na verdade ela foi contratada para uma outra função muito mais delicada e muito mais problemática, talvez, Luana. Apesar do narrador usar em alguns momentos eufemismos para essa função, já contamos já, né? Sim. O pai contrata ela, na verdade, para ela fazer a iniciação sexual do filho adolescente. Dá um tempinho para vocês digerirem essa informação. E a justificativa, não sei se dá para chamar assim, do pai, é que é melhor o filho aprender isso de uma forma controlada, de uma forma com que o pai de alguma maneira consiga lidar com as consequências disso, do que ele ter uma iniciação sexual na rua, na farra, numa época que principalmente para essa classe social era muito comum uns meninos, por exemplo, se envolverem com prostitutas. Ele vai dizer uma fala bem, bem complexa, tem várias camadas, mas ele fala que prefere pagar para que o filho tenha acesso a esse serviço a primeira vez do que o filho se expor aos perigos da rua. Porque hoje em dia, Luana, tem muita gente viciada em droga, e aí se o filho se envolve com uma mulher que é viciada, que é alcoólatra, depois isso vai dar uma dor de cabeça, ou pior, com uma golpista que só quer o dinheiro da família. Então é curioso porque você já vê a crítica ali, porque a ideia é assim, Deus me livre de alguém tirar dinheiro da minha família. Eu pagar é diferente. Aí é diferente, porque aí eu pago o preço que eu quero, eu controlo a situação, mas outras pessoas tirarem o meu dinheiro, não. É um livro que vai discutir muito esse poder, né? Esse tipo de poder, de quem pode, quem não pode, quem tem dinheiro para comprar, e quem tem dinheiro para comprar, compra tudo. Inclusive, compra até uma relação bem complexa, que é não é só a iniciação sexual, porque a gente entende que para o pai é isso. Mas, na verdade, o livro vai ganhar outros contornos, porque ela vai ser paga, então,
pelo próprio pai para seduzir o Carlos, que é o filho, né, o adolescente. Só que ele, de fato, quando a gente lê o livro, o Carlos vai se apaixonar por ela, né? Vai ser o primeiro amor da vida dele. E é cruel e é triste porque você sabe que aquilo já está fadado a um fracasso. A ideia é a Helga vai seduzir o Carlos, vai ter a primeira experiência sexual com ele e depois ela vai embora. Que a ideia é só ela fazer essa iniciação. E óbvio que isso já pressupõe ali o começo da vida amorosa no sentido não só sexual, mas de se desiludir com o amor, assim. Então ele tá pagando ela pelo pacote completo. Inclusive pela desilusão, né? Porque isso também faz parte. Assim ele já fica curado de romantismo besta. Já, o pior já passou. Aí ele já tem uma iniciação, ele já aprende como é que é o amor, já vai pra vida esperando pouca coisa, então é melhor sofrer em casa do que sofrer na rua. Eu amo. Mas é um livro realmente complexo, né, de parar pra pensar. E pior, né, o narrador veio dizer que os serviços da Helga foram indicados por outros amigos do pai, do Carlos. Então, assim, que era de praxe nas famílias de São Paulo fazer essa iniciação, né, dessa forma. A gente sabe que sim, até hoje, né, principalmente no interior, eu acho, não sei como que tá na cidade grande essa questão, mas era muito comum até pouco tempo atrás, principalmente com homens, né, os pais ou os tios, os primos, levarem os meninos numa certa idade num prostíbulo, num lupanário, numa casa de tolerância, para que ele tivesse essa iniciação sexual, né? Tem muita família que até pouco tempo atrás, acho que no interior isso ainda é bem comum, dependendo do lugar, né? Para ter essa iniciação sexual, esse ritual do homem começar a ter experiência sexual. Aqui o pai vai fazer diferente, ele não vai levar o filho num prostíbulo, mas ele vai trazer esse serviço para dentro de casa, né? Principalmente com homens, não, né, João? Apenas com homens. Apenas com homem. Eu falei principalmente que eufemístico. A gente não imagina essa situação. Imagina, nossa, minha filha, mulher, já é adolescente. Vou levar ela até um prostíbulo para ela ter sua iniciação sexual. Não, né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Porque a gente tem esse imaginário. O homem, quanto mais experiência, melhor. A mulher, quanto menos experiência, ou experiência nenhuma, melhor, né? De preferência se manter pura caça e intocada o resto da vida, né? E eu anotei o nome dela como Elsa. Mas o João tá falando Helga, e Helga faz mais sentido pra mim no alemão, então talvez eu esteja errada aqui, gente. Mas isso talvez seja até um pouco irrelevante, porque ela vai perder o nome dela durante a narrativa. É isso que eu ia comentar, porque na verdade o nome aparece menos, ela vai ser chamada de Fraulein. Fraulein, que é uma forma de tratamento em alemão. Você usa, é como se fosse um senhorita, talvez. Você usa para se referir a mulheres, principalmente mulheres solteiras. Então, tem essa ideia, né, da governanta alemã, mas também um pouco essa perda de identidade, né, João? Essa objetificação, o tornar as pessoas simples ferramentas ali para um propósito, que é o propósito desse patriarca, o patriarca da família Souza Costa. Só uma correção, é Elsa mesmo, gente. Eu que fui no estereótipo alemão. Eu fiquei com Agar na cabeça. Agar Agar, muito bom. Nossa, eu fui tão feliz no Helga. É Elsa. Elsa. Eu falei, o Helga fazia mais sentido para mim também. Peço escusas ao Mário de Andrade, não precisa vir me assombrar. E não só ele ter a experiência, a iniciação sexual dele em casa, nesse ambiente controlado, higiênico, para usar aqui o Higienópolis, Que né? não é gratuito, né? Essa escolha. Mas também com uma europeia, né? A Elsa, ela é alemã. Com uma classe superior. Num contexto histórico muito específico, né? O livro se passa num período entre guerras ali, década de 20. A Elsa tá fugindo da Alemanha. Vem para o Brasil, migra justamente em busca de melhores condições, mas isso não importa, né, João? O que importa é que ela é europeia, e isso também vai ser abordado no livro. E a questão que a Lu falou é importante, esses símbolos não são gratuitos realmente, a escolha de Higienópolis, além de ser um bairro nobre em São Paulo, porque o pai vai verbalizar isso em vários momentos, nem vários não, mas em alguns, ele vai dizer que é muito mais seguro, ele tenta convencer a esposa, quando a esposa descobre, inicialmente ele não conta para a esposa, ele fica meio sem graça,
Aí tem uma cena ali que a esposa descobre isso, é logo no começo também. Mas um dos argumentos é que é melhor que o filho faça isso com uma mulher que eles sabem a procedência, né? Tratado quase não, é um objeto, né? Que eles saibam a procedência com uma mulher limpa e sem doença. Porque ainda tem isso, o filho ainda está sujeito a pegar alguma doença na rua. Então é melhor que eles tenham um serviço de uma mulher que não tem nenhum tipo de doença, né? Então a questão da higiene, ela aparece realmente de várias formas, não só da questão preconceituosa aqui, mas essa questão de uma certa, de um higienismo social, né, de uma tentativa de limpar esse filho de contato com classes populares, e vai ser bastante problemático porque a gente vai ter acesso a Elsa também. Ela também é um personagem muito complexo lá, né? Ela também tem muitas camadas, ela também tem questões. É um livro, a Lu comentou que ele está no Entre Guerras, né? A gente está aqui pré-Segunda Guerra Mundial, então. E a Elsa, ela, assim, como é que a gente vai colocar isso? Ela é estereotipada também como uma alemã raiz, o que pressupõe dentro da narrativa que ela, sim, ela flerta com o nazismo em diversos momentos. Apesar de ela estar nessa situação que poderia ser uma situação muito humilhante, uma situação degradante, ela se acha superior aos brasileiros. Ela vai dizer isso em vários momentos. A gente tem acesso aos pensamentos da Elsa e ela vai ter pensamentos bastante eugenistas, bastante nazistas. Ela vai dizer que na Alemanha tudo é diferente, que a Alemanha é superior, que esse país de mestiço. Então ela é bastante preconceituosa quando ela vai lidar com brasileiros. E é curioso que tem um momento que o narrador fala que ela tinha pensamentos específicos, não lembro exatamente o termo que o narrador usa, sobre os brasileiros, mas ela não os verbalizava, ela só os falava quando ela estava entre os seus, ou seja, aí o narrador explica, entre amigos com quem ela dividia essa intimidade, ou entre outros alemães. Então tem uma piscada do Mário de Andrade aqui bem forte para essa crítica histórica mesmo, porque ele está descrevendo contato entre culturas, mas ele também já está discutindo o preconceito, o nazismo, a ascensão do discurso fascista que vai descambar no que descambou. Então eu gosto da forma como ele também coloca a Elsa de uma forma mais complexa, né? Ela não é simplesmente uma vítima das circunstâncias da vida, ela também tem atitudes bastante condenáveis, mesmo estando numa situação de vulnerabilidade social, ela ainda se acha superior a todos os brasileiros, porque ela é alemã, ela é europeia. Como disse o resenhista do início do episódio, ninguém presta, né, João? E vejam o acúmulo de assuntos potencialmente perigosos num livro de 1927. Então, o Carlos é essa criança, a adolescente, né, como disse o João, mas ele vai se relacionar com uma mulher mais velha, então esbarra aí numa certa pedofilia, tem essa questão da iniciação sexual, a gente vai falar de preconceitos, xenofobia, nazismo, e o que salva o livro aqui é justamente o que o João mencionou agora, a piscadela do Mário. Porque é um livro muito irônico, muito crítico, e a gente tem um narrador que é muito explícito na crítica. Então é um narrador que o tempo todo se dirige ao leitor, quebra a quarta parede, vai ser dado a muitas digressões. Então a gente tem realmente essa ideia de crítica e uma crítica muito direcionada a uma determinada classe social. É um narrador que brinca muito com a própria narrativa. Lembra até um pouquinho Machado, assim, essas brincadeiras que ele faz quando ele quebra a quarta parede. Logo no começo, por exemplo, depois que ele conta aquela conversa inicial, em que entra ali o acordo com a Elsa, a chegada da Elsa na casa, ele começa a descrever os primeiros dias da Elsa trabalhando ali como educadora, supostamente, e depois ele quebra a quarta parede e fala assim, mas me desculpem, eu ainda nem descrevi a personagem. E aí, nesse momento, cada um tá tendo uma construção diferente dela fisicamente, eu ainda não falei. E aí ele brinca, ele fala assim, eu vou fazer agora então a descrição física dela para ajudar vocês a localizarem, mas correndo o risco de desapontá-los, porque às vezes você já fez uma construção imagética da personagem que não tem correspondência com o que eu vou fazer.
E ele até brinca falando assim, agora eu tô numa situação porque a gente já tem aí pelo menos umas... Não é exatamente com essas palavras, só tô indo de cabeça, mas ele brinca assim, agora já deve ter umas 70 Elzas diferentes e agora eu vou acrescentar mais uma, mas sinta-se à vontade para continuar com a sua ideia inicial, não por mim, né? Não mude por mim. Então ele faz essas brincadeiras com a própria narrativa, né? Assim, de fazer autocitações, de fazer digressões, de avançar, de dar mini spoilers, depois voltar, ele já te fala assim, isso aqui vai acabar de uma forma, mas a gente chega lá, né? Então ele vai brincando com a construção. Eu gosto muito do narrador, eu acho um narrador bem interessante, assim. Espirituoso, né? Muito espirituoso, muito irônico, muito debochado. Tem uma parte que eu amo, que ele coloca um fim. Acaba um parágrafo, um trecho, aí ele escreve fim. Só que aí o livro continua depois. Eu acho muito bom, como se fosse uma cena pós-créditos. Nessas passagens mesmo, em que ele vai descrever o preconceito da Elsa, volta a dizer, ela não é a única personagem preconceituosa no livro, tá? Então, assim, estamos aqui, nossa, assim, atolados no preconceito até o pescoço, de diversas formas. Mas o narrador também é bem explícito, né? Ele faz comentários bastante irônicos a respeito dessa visão da Elsa sobre os brasileiros. Tem umas passagens que ele faz uma digressão muito longa, que talvez isso é que incomode, que ele vai descrever como que a Elsa encara o mundo, que ela divide as pessoas em 2 tipos de alemães diferentes, aí ele faz toda uma construção do imaginário social de como seriam as pessoas corretas na Alemanha, e aí isso eu acho que dá uma estendida. É um livro realmente muito, muito denso na construção pelo narrador, né? O narrador, ele toma caminhos ali, ele suspende a narrativa e faz diversos apontamentos até históricos, ele faz uma contextualização, ele conta caso, e eu acho que isso deve cansar ali os jovens leitores que estão mais preocupados com o enredo, por exemplo, um outro leitor que estava querendo saber mais do enredo, mas realmente é um enredo muito curto, né? Muito simples, e porque desde o começo tá dado, é escancarado, você sabe o que está acontecendo, você sabe quem está sendo enganado ali, você sabe quem não está sendo enganado, você já sabe que a história vai caminhar para um final que dificilmente vai sair do script, porque é um serviço que foi contratado. Tem dinheiro envolvido, é uma família muito poderosa, com muito dinheiro, e que, com um pouquinho de conhecimento de Brasil, você sabe que as pessoas que têm muito dinheiro dificilmente têm os seus desejos não atendidos na nossa sociedade, ainda mais dentro desse núcleo familiar e dentro desse contexto social específico, né, histórico. Se hoje as pessoas com dinheiro têm muito poder, imagina ali no começo do século XX, uma família de São Paulo, né, fazendeiros, eles têm uma passagem que ele vai mostrar o novo sítio que ele comprou um automóvel novo, então assim, é uma família com muitas posses. E a ironia, ela já começa no título, né, João? Então, amar, verbo intransitivo. Amar não é um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo, Luana? Amar é um verbo transitivo porque você ama algo ou alguém, né? Então, o verbo intransitivo não precisa desse complemento, ele se basta. Dos objetos, exatamente. E aí, eu acho uma definição curiosa de amor, porque é um amor que ele inicia e termina no próprio sujeito, né? Como se o amor ele se bastasse ali, você só ama. Você ama e o objeto do seu amor nem é tão relevante assim. É quase neoplatônico, né? A ideia do amor já me sustenta, você não precisa dessa correspondência. Só que dentro da narrativa você percebe que está sendo ironizado, né? Que é uma carga satírica ali, porque de fato o Carlos vai se apaixonar pela Helga, né? Mas também é um amor, pelo menos na ideia desse patriarca ou da própria Elsa, é um amor muito individualista, né? Muito, muito. Você nem precisa do outro, porque você já idealizou a figura do outro. O que importa é o que você está vivendo. Então eu acho que também tem essa ideia muito burguesa de amor, e muito utilitarista de amor também. Muito, e muito egoísta. Muito egoísta. E a ironia continua, né? Porque em algumas edições, não são todas, aparece um subtítulo, que é o idílio.
Idílio também é isso, né? Um amor idílico ou um poema de amor, de teor bucólico. Geralmente curto, né? Idília é um poema no gênero, assim, se a gente fosse definir o gênero, é um poema amoroso, curto, né? Muito sentimental, mas por extensão a gente usa assim, você tá nesse idílio. Idília é a questão ali do flerte, desse surgimento do amor, de quando as pessoas estão realmente apaixonadas. E aqui não deixa de ser irônico, a ironia ela contamina tudo, né? Porque na verdade você percebe que não tem como você estar no idílio a partir do momento que uma pessoa está sendo paga para fingir aquilo, né? Então, na verdade, assim, um dos personagens, e por isso que é intransitivo também, né? Um dos personagens estaria genuinamente, dá para colocar umas aspas aqui também, nesse amor, depois a gente conta por quê, mas ele estaria de fato apaixonado por ela e a outra não. A outra, ela tá agindo racionalmente, ela tá cumprindo um dever, ela tá sendo uma boa profissional, né? E ela sabe, inclusive, do que tem um fim aquilo, né? Que está acontecendo. E existe até uma sugestão de que a Elsa cria algum tipo de sentimento pelo Carlos. Ela também não é uma mulher totalmente fria e invulnerável, mas não pode ser amor, né? Nessas condições não tem como acontecer o amor, inclusive porque ela é uma pessoa que idealiza o amor. Ela tem uma imagem muito forte do que seria um amor, uma relação, um relacionamento com um homem. E essa relação não cumpre ali os requisitos dela. Então também tem essa ideia, né, do que é idealizado e do que é o real, do que acontece de fato. E não pode ser amor, inclusive, porque estamos falando de um jovem, né? De um... Eu não lembro exatamente se é falar da idade dele, mas ele teria algo em torno de 16, 17 anos, não é? Ele quase tem 18 anos, mas ele não tem 18 anos ainda. Muitas barreiras aqui, a idade, a classe social, mas acho que principalmente a situação, né? A forma ali como tudo acontece já determina o final dessa relação. Eu vou fazer só um comentário sobre o final, vou tentar não dar spoiler, mas é difícil, é um livro difícil de não dar spoiler, porque assim, desde o começo, né, tá dado o que vai acontecer, a situação. Mas é comentar que o Carlos realmente se apaixona pela Elsa, mas você entende que essa paixão ela tá muito movida ali pela... Não vou falar que o Carlos é vítima, porque ele não é vítima, né? Mas assim, ele tá numa situação de vulnerabilidade, de fato, porque ele é um adolescente, ele ainda não conhece a vida, muito entre aspas, né? Mas em teoria é mais fácil para ele ser manipulado por 2 ou 3 adultos ali, pelo pai, pela mãe, pela própria Elsa. Então ele fica vulnerável a isso e ele acaba correspondendo, porque ele está também ali no começo da vida sexual dele, ele tem desejos sexuais, ele tem hormônios, etc. Mas supostamente ele se apaixona pela Elsa. Estou falando supostamente, mas eu acho que sim, que ele se apaixona de fato. Tem ali pelo menos uma honestidade nesse sentimento. Mas quando vem aí, que eu ia dar um pequeno spoiler, quando vem a ruptura, ele se comporta, eu acho que é aí que vem a crítica do Mário, né? Ele se comporta dentro do que é esperado também. Então você percebe que assim, ele não é tão complexo. O que o Mário está dizendo é, olha, ele vai se comportar como qualquer adolescente burguês, riquinho, playboy se comportaria. Assim, ele vai ter a decepção, isso não invalida ali a questão sentimental dele, mas ele também em momento nenhum está disposto assim, a nem cogitar abrir mão de um mínimo privilégio dele para supostamente viver esse amor. Então, assim, tudo ocorre conforme o esperado, né? Assim, ele não... ele ama ela, ama, mas também, assim, tem um limite pro amor dele, né? O amor dele vai até a página 2. A partir do momento que ele começa a pensar no que ele tem que fazer para supostamente viver esse amor e romper com a família, ele fala, Deus me livre e guarde. Aí também, rapidinho, eu supero essa desilusão amorosa. Então, é o Mário mostrando assim, olha, como a elite paulistana se comporta. É assim, né? Os meus interesses em primeiro lugar. Mesmo quando eu sofro, eu penso assim, mas eu estou disposto... Isso nem é pauta, né? Eu estou disposto a abrir mão de algum privilégio meu para mudar? Deus me livre, não estou, né? Até tem uma passagem interessante, vou pro final também, que o pai, quando ele vai conversar com o menino, fala assim, nossa, imagina se ela engravida, e o Carlos fica horrorizado com essa hipótese, para ele é o fim do mundo.
Quando ele pensa assim, meu Deus, realmente, se ela engravidar, acabou minha vida. E aí você percebe toda a mentalidade até machista que o Carlos, apesar de ser um adolescente, apesar de estar em processo de formação, ele já reproduz. Ele já sabe que, assim, se uma mulher engravidar dele é a morte, que ele não pode fazer isso, que a vida dele acaba. Então ele só pensa nele também o tempo todo. E acho que é isso, né, João? Falamos aqui do narrador, da linguagem do Mário. Então a gente vai ter digressão, a gente vai ter metalinguagem, a gente tem as gírias e expressões populares aqui permeando todo o texto, que o Mário chamava de brasileirismos. Muita interjeição, né? O Mário, ele escrevia muitas cartas, ele tinha muitos correspondentes e as cartas dele, muitas são públicas, né? E tem uma carta que eu adoro que ele fala que ele admite que cometeu excessos na juventude. Meus textos tinham alguns excessos, de fato. Mas é um pouco essa ideia do choque, né? Então ali tinha uma ideia de quebrar mesmo com o que vinha sendo feito em literatura nos períodos históricos anteriores, né? A gente está vindo ali do parnasianismo, do simbolismo. Então aqui a gente tem um texto que não só critica a sociedade em algum nível, mas também reproduz a fala, reproduz o jeito de fala das ruas. Então é isso que eu comentei no início, né? Ele tinha um projeto muito consciente de literatura desde o início. Lembrando que esse é o primeiro livro, né, do Mário, e ele vai levar isso a um extremo, ele vai ainda extrapolar isso ainda mais com o Macunaíma, que é o livro mais famoso dele. E na edição que eu li, estava voltando aqui, tem um pós-fácil do próprio Mário de Andrade, que ele escreveu depois, e ele brinca, né? Aliás, eu acho que ele nem está brincando, acho que ele está falando a verdade. Ele fala que ele se segurou muito porque ele era muito acusado de explicar os próprios livros. Que aí no começo da obra dele, ele principalmente nos livros de poema, que ele fazia prefácios explicando, olha, eu quis fazer isso, e a crítica atacava dizendo, não é função sua explicar a própria obra, deixa para os leitores. E aí ele fala nesse pós-fácil que ele escreve depois, assim, é numa outra edição, então ele publica o livro, deixa um tempinho, e ele não se segura, assim, numa das outras edições ele escreve o pós-fácil, ele é muito interessante porque ele realmente fica incomodado. Ele fala assim, eu me segurei porque eu era criticado por explicar demais, aí nesse eu publiquei sem explicar, mas eu não consigo, porque as pessoas entenderam errado o livro. Aí ele faz um meia-culpa, não dos leitores, mas da crítica, dizendo assim, olha, criticaram o livro por conta disso, não é possível que vocês não perceberam isso. Aí eu vou ler só um trechinho pra gente encaminhar para o encerramento, porque é um livro que ele vai bem na estética aqui, machadiana, até tô com o Machado na cabeça, mas eu acho que tem muito paralelo, de fato. Ele faz muita crítica e muito deboche, inclusive das deturpações científicas do período, né? De como que, por exemplo, ele dá uma piscadela aqui até para psicanálise, mas usando termos da psicanálise, mas depois também problematizando como que a psicanálise estava sendo meio deturpada ali em alguns momentos e tal. Vou ler só esse trechinho que ele fala assim, o livro está gordo de freudismos, não tem dúvida. E é uma lástima os críticos terem acentuado isso, quando era uma coisa já estigmatizada por mim mesmo, dentro do próprio livro. Então ele está falando assim, vocês acusaram de ter muita referência à psicanálise? Sim, a proposta era essa, né? Como se isso fosse um problema. Depois ele fala assim, agora o interessante seria estudar a maneira com que transformei esse lirismo dramático em máquina fria do racionalismo científico. Aí ele avança, mas isso ainda não é nada. O que eu lastimo, deveras, é que pelo menos de igual importância ao freudismo do livro são as doutrinas de neovitalismo que estão neles, pois disso ninguém falou, disso ninguém viu. E aí, como se a crítica não tivesse percebido essas ironias, né? Neovitalismo provavelmente por conta desses discursos eugenistas que você tem ali, principalmente na fala da Elsa, mas não só, né? É uma família também com muitos preconceitos, com muitas visões eugenistas de é melhor, volta a dizer isso, né? É melhor a gente fazer isso de uma forma controlada em casa do que ele ficar exposto, Deus me livre e guarde, a se relacionar com camadas populares, com outras brasileiras, com pessoas inferiores. Então, assim, a gente escolhendo, a gente contrata uma europeia, a gente contrata uma pessoa de uma
de uma cultura superior para essa iniciação dele não ser traumática tanto, né? E já falamos isso, mas é muito curioso que essa crítica à eugenia, a esse cientificismo da época, a esses próprios preceitos que depois vão ser característicos do nazismo, aconteçam em 1927, né? Ele tinha uma leitura muito acurada de mundo, o Mário. Ele é como se ele estivesse dizendo assim, olha onde é que vai descambar. Como é que não descambaria nisso se o que está E acontecendo... descambou, né? Se as pessoas estão caminhando felizes para esse precipício, né? Se a elite, pelo menos, está aqui validando esse tipo de discurso o tempo todo, como é que ele não vai acontecer? Para usar uma expressão que a Luana usou em outro episódio, né? Se as grandes decisões políticas e econômicas do mundo são tomadas por meia dúzia de pessoas numa salinha, e essa meia dúzia de pessoas na salinha pensa dessa forma, como é que não vai descambar para o que descambou, né? Então é um livro muito crítico à burguesia da época, né? Eu acho que é esse o recorte. O Mário não tinha como saber o que viria depois, mas ele viu, ele testemunhou. Ele morre muito jovem, ele morre com um pouco mais de 50 anos, se eu não me engano, é um ataque cardíaco, mas ele morre em 45, então ele viu o que aconteceu com o mundo, né? E acho que para encerrar, o que eu ia comentar de fato é um tema complexo, mas é um tema que é problematizado. Eu não acho que ele está passando pano aqui em momento nenhum para esse relacionamento de uma mulher mais velha com um menino, mas é muito complexo, né? Porque, na verdade, não é nem um relacionamento, é uma prestação de serviço sexual, né? Então, assim, é bastante complexo, porque ela também não está numa posição ela não está só seduzindo um adolescente, ela está sendo paga para seduzir um adolescente. Então ela também não é uma mulher que está escolhendo o que ela está fazendo ou não, né? De certa forma, ela tem ali uma pressão econômica e social para estar fazendo o que ela está fazendo. Mas, para mim, a grande crítica do livro é isso, assim, essas famílias, né? Quem tem dinheiro tem tanto poder a ponto de decidir a vida emocional do filho. A ponto de direcionar, de ensinar, eu estou disposto a ir às últimas consequências para que o meu filho entenda como ele tem que se comportar em todas as esferas da vida, né? E é um livro que vai discutir muito essa hipocrisia social, dessa elite, de como que eles supostamente aparentam ser uma coisa e pensam outra, né? Como que dentro de casa acontecem outras coisas. Mas é isso, é um livro para mim que vai escancarar o extremo a que chega esse pensamento da elite, assim, o controle é meu, o poder é meu, eu vou controlar tudo o que eu puder controlar, e eu posso controlar coisas que vocês nem imaginam, por exemplo, o sentimento amoroso do meu filho, de quem ele vai gostar, por quem ele vai se apaixonar, quanto tempo vai durar essa relação, qual o valor dessa relação, eu tenho poder para decidir isso, e eu vou decidir. Porque se eu não fizer isso, meu filho está sujeito, daqui a pouco vai estar se relacionando com mulher pobre. Deus me livre e guarde, só me falta essa. Né? Então, assim, é bem forte a crítica do Mário, assim. Né? É um livro que deve ter gerado muito incômodo, porque ele vai ali no coração do problema, né? E de uma forma até hiperbólica, eu acho. Assim. Ele escolhe propositalmente esse recorte para que a crítica seja, de fato, muito contundente, né? E uma reclamação clássica do Mário é que ele tinha muita dificuldade em publicar. Ele achava o mercado muito amador, você dependia de muita indicação, de ter contatos. Mas, poxa, Mário, esse livro também? Nossa, ninguém quer publicar meu livro, por que será? Só porque eu tô criticando justamente a classe que vai publicar o meu livro e falando de pedofilia, não entendi. Qual o problema, né? Qual o ponto? Ah, que sociedade conservadora, né? Sim, mas eu gosto muito do Mário, gente. Ainda vou falar mais sobre ele aqui neste podcast. Acho que o episódio de modernismo seria bem divertido. Gosto bastante. Também acho. Podemos fazer. É um movimento muito contraditório, né? Muito, muito polêmico e muito necessário ao mesmo tempo, né? Uhum, e determinante. E com pessoas, os membros aí dessa fase, o Mário, o Oswald, o Apagu, o Manuel Bandeira, com personalidades muito fortes, né? E aí a gente sabe também o que dá quando você junta artistas com personalidades muito fortes. Então, assim,
Briga é o que não falta nesse grupinho, né? Pelos mais diversos motivos. O próprio Mário e Oswald rompem e reatam não sei quantas vezes. Tanto por questões estéticas, quanto por questões pessoais, né? Muito complexo. O Mário, depois a gente pode falar, mas o Mário briga com o Oswald porque o Oswald trai a Tarsila, mas também é uma relação estranha que o Mário tem com a Tarsila. Estranha, assim, é outro estranhamento. Vai para um outro lugar, mas é um lugar complexo também, né? Ao mesmo é apaixonado, mas não é apaixonado, porque também tem a questão da sexualidade do Mário, que também é um outro capítulo. Não vou nem entrar agora, senão a gente vai ficar aqui meia hora, mas a gente pode falar quando a gente for falar do modernismo. O Mário é uma personalidade muito complexa, com muitas camadas, e acho que várias delas não tão bem resolvidas para o próprio Mário, né? Quando a gente lê as cartas, e é um autor que a gente fica resgatando o tempo todo, tem uma questão racial do Mário também interessante de fazer a discussão, que também era muito complexa para o próprio Mário, quando a gente vê as cartas. Então, assim, acho que é um episódio, vamos guardar para o episódio de modernismo, então. Eu gosto da briga dos dois, porque eles brigam, e aí o Oswald, que era um tanto fofoqueiro, né? Ele começa a falar um monte de coisa do Mário por aí, ele fica sabendo, e aí depois o Oswald tenta se reaproximar, né? E aí o Mário fala, não. Agora não, boca de sacola. Eu até te perdoaria pelo que você me fez. Mas, poxa, tudo que você falou depois disso, aí também não. Arrastou meu nome na Medina, colocou meu nome em boca de Matilde e agora quer reatar? Ah, não. Não. O Mário acabou com uma relação tóxica. Falou, não, senhora. Exatamente. Rompeu. Eu sou mais eu me basto. Amar é verbo intransitivo. Isso é falsa! Falsa! Qual a palavra do episódio, Luana? É incrível como a gente nunca pensa nisso com antecedência, né, João? Não teve nada humorado pra gente colocar, né? Só as resenhas do início, que são ótimas. Só as resenhas. Pode ser também pouco ortodoxo. Pouco ortodoxo é bom. Leitores pouco ortodoxos, né? Livro pouco ortodoxo também para leitores pouco ortodoxos. Então, pouco ortodoxo? Ou ortodoxo? Pouco ortodoxo. Então, aqui tem regras. Pouco ortodoxo. Então, escrevam se vocês chegaram até aqui. Finalmente concluímos este episódio, este top 5 de luxúria, né, João? Vamos para o próximo episódio, próximo tema agora. Quase um episódio sobre relações amorosas e sexuais canceláveis. Porque a gente enfiou o pé na lama nas indicações. A gente foi para lugares que, minha nossa. Eu amo que o João, no episódio passado, fala assim, não existe traição, né? Não pode ser simplesmente uma traição de um casamento. Tem que ser pedofilia, tem que ser necrofilia. Necrofilia tem que ser assim. Não é curioso isso? É isso, gente. É igual, só um último ponto. Vou liberar a Luana que ela tem um compromisso, mas só um último ponto. É a crítica que eu faço também com esses livros até esqueci o nome do subtipo, os 50 Tons de Cinza, etc., que tá muito na moda de supostamente, eu estou usando muito essa palavra hoje, mas de descobertas sexuais das mulheres. E aí tem muita série assim também, de que é uma mulher que está num relacionamento estável, mas ela já não está feliz, ela quer coisas novas, mas nunca pode ser só uma traição, só uma experiência, tem que ser assim, sadomasoquismo, e aí amarrado, e aí ninfomaníaca, você fala, gente, mas é 8 ou 80, ou você não tem relação sexual, ou você vai para um lugar assim, de pornografia e fetiches e tudo meio problemático, né? Eu acho meio estranha essa visão. Às vezes só pular a cerca já resolvia, né, João? E a própria traição, por que então não separa e tem um relacionamento? Porque aí não tem história, né? Mas seria assim, Aí não né? tem história. Imagina que livro chato. Eu tinha um casamento infeliz, aí eu separei e me relacionei com outra pessoa. E aí acabou. Tranquilamente, sem nenhum fetiche. Sem nenhum fetiche, nada contra fetiches, mas assim, né, com cabeças decepadas eu acho um pouco demais. Acho que a legislação também não permite. Parece que não. O João, ele tá com, supostamente por causa do jurídico, né, João? Tô com o jurídico aqui na cabeça. Supostamente. Não, mas é porque eu acho um livro também, no Mário, muito complexo, né? Porque qualquer coisa que você fale de um relacionamento de um adulto com um adolescente, né? Vou falar assim, esse adolescente tá apaixonado por essa pessoa.
é estranho, porque tem uma desigualdade de poder ali muito grande entre o adulto e o adolescente. Então, assim, né, até que ponto, de fato, esse adolescente está apaixonado, até que ponto ele está induzido a, inclusive, sentir, achar que ele sente alguma coisa. Porque a relação é desenhada para ele se apaixonar. Exatamente. Então, uma mulher bonita que te dá atenção, que faz todas as suas vontades. E o adolescente ali na descoberta sexual, né, passa muito essa ideia de que, na verdade, ele não sei se exatamente é paixão, é uma questão até física, hormonal. Então, dá essa ideia de que ele já teria essa tentação. Aí ele tem uma mulher que fica usando artimanhas ali, porque ela está sendo paga para isso, né? Eu acho muito complexo falar de romance, de paixão aqui. Eu acho que vai para um outro lugar a história, na verdade. É mais um livro sobre relações de poder do que de sentimento amoroso, né? É um livro sobre relações de poder, mas o narrador sabe. Isso que é interessante. Um beijo pro Nabokov. Exatamente. O narrador é muito consciente do que ele está escrevendo. Até por isso que ele assume esse tom muito ferino, né? Ele não romantiza essa situação em momento nenhum. Pelo contrário, ele joga aberto. Ó, o que está acontecendo é isso aqui, não se iluda, né? Não caia nessa. Mas acontece muito. Essa é a nossa sociedade. Livraço. Livro muito, muito interessante, muito irônico, muito debochado, apesar da temática complexa. Fica a sugestão. E livro curto. E o autor sempre vai me ganhar pelo deboche. A mim também. Eu acho o deboche maravilhoso nesse livro, gente. Ainda mais debochando de gente rica. Maravilhoso! Você não gostaria de estar morando num apartamento em Higienópolis, Luana? Vocês sabem que eu morei muitos anos em São Paulo, eu nunca tinha ido em Higienópolis. Não perdi nada lá, né? Aí eu fui agora, teve a feira do Pacaembu. É verdade, batemos perna em Higienópolis. E eu e uma amiga nossa aqui, Evelyn, beijos. Evelyn, a gente resolveu se hospedar em Higienópolis. Nem sabia que podia. Achei que eles iam pedir ali uma comprovação de renda do Airbnb, alguma coisa do tipo. Não pediram, a gente se hospedou. É realmente assim... É outra cidade dentro de São Paulo, gente. É um lugar, assim, no meio do centrão, mas completamente arborizado e seguro. E você vai tomar café, naqueles cafés caríssimos, e tem gente famosa sentada ao redor. É um lugar muito fora da realidade, Higienópolis. E queria só, então, para encerrar, deixar uma dica aqui para os nossos ouvintes, Luana, porque eu adoro, acho que eu já comentei isso, eu adoro assistir programa de arquitetura, de reforma, etc. Aí, recentemente, eu vi um que é em Higienópolis, né? A moradora estava em Higienópolis. Ela conta como que ela comprou o apartamento. E como que ela comprou o apartamento, Luana? Ela estava andando pelas ruas e ela conversou com Deus. Ela falou, eu queria tanto morar em Higienópolis. Nossa, é uma vontade tão genuína minha, né? Por favor, Deus, me ajude. E ele ajudou. Então, é uma questão de querer, Luana. É uma questão de desejar certo. Se você não mora em Higienópolis, talvez você não tenha desejado suficientemente. Eu acho que você tá certo, é uma questão de querer, mas sempre lembrando que Deus também tem os seus favoritos. Eu entendi que não. Eu entendi que se eu ficar repetindo todos os dias, só basta isso, julgar para o universo que ele vai falar sim, ele vai falar amém. Vai te atender. Tem que visualizar, né, João? É o poder do pensamento. Que pena! Infelizmente, você não pensou positivo. Dinheiro, aluguel, valor de imóvel para comprar, nada disso importa. O que importa é você desejar com o coração. É isso. Fica essa mensagem bonita para vocês. Todas as pessoas que moram em Higienópolis desejaram muito. E atraíram. Se você vibrar na energia certa, você atrai coisas boas para si. Sim, olha que lindo. Então é isso. Você quer morar em Higienópolis, João? Não ia achar ruim. Não tá negando. Não nego. João que tem esse sonho louco, gente, de se mudar de BH para São Paulo. Eu tento convencê-lo a não ir, mas estou perdendo aqui a batalha. Vou para lá, inclusive, agora, a passeio. Bater perninha em Higienópolis. Vou mandar fotos para Luana em Higienópolis. São Paulo. É para São Paulo que Serena tem que ir. Eu e João temos fotos juntos em Higienópolis. Num café caríssimo, inclusive. Ai, a hipocrisia burguesa. Um beijo. Porque essas famílias de Higienópolis, não sei o quê. Eu e Luana falaram, tomando cafés,
especiais, gourmets em Higienópolis. Indo no parque, né? Veja, plantas. Exatamente, tomando cafés. Vamos tirar foto com plantinha de fundo? Tiramos foto. Sim, sim. A falsidade vem de quem menos espera. Ai, é isso, episódio mais curto. Episódio mais curto, de vez em quando é bom, dá uma respirada. Fiquem bem. Semana que vem o assunto é polêmico, hein? Nosso próximo episódio vai dar o que falar. Não vamos vir fazer amigos. É isso, gente. Aguardem. Vamos falar de uma polêmica aí do momento. É isso. Beijo, beijo. Beijo pra todo mundo. Sobrevivam. Até mais. E boa semana.